Salve, rapaziada, aqui é o Ryan Santos, direto do Hotel W em Barcelona. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma conclusão que eu cheguei. Foi quando? Foi sexta-feira. Vou te contar o que aconteceu. Eu, o Negão e o Pedro, a gente faz lives exatamente aqui nesse cenário. Geralmente, quando bate umas 9 da noite aqui em Barcelona, 9:30 da noite, que é 4 e pouco no Brasil. E aí, a gente ia sair depois. Então eu chamei uma mina aí que, porra, tava trocando ideia com ela, é amiga de amigo. E aí o Negão, ele tava off. Ele ficou muito mal no dia anterior, porque comeu buceta estragada, e a mulher tinha tatuado. Ele ficou bem mal. Ele culpou pelo álcool, mas ele bebe todo dia. Aquele dia que ele ficou mal foi algo bem além do álcool. Mas isso não é o tema do vídeo de hoje. Cara, essa mina, a gente começou, eu tava com o Pedro, a gente começou a trocar ideia, eu falei, cara, essa pessoa, ela tem um conhecimento extremamente absurdo. Essa pessoa é muito, 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 muito inteligente. O Pedro olhou pra mim e concordou. Basicamente, a gente descobriu que ela era freelancer. Freelancer. Tipo, ia pros países lá, trabalhava de freelancer, tipo, de copeira, barista, fazer café, mas, tipo, fazer uns extras, assim, entendeu? Chame do que você quiser chamar. Mas, assim, ela, com 20 anos, já tinha seu apartamento quitado, tinha visitado 15 países, e, assim, eu sou escritor, eu já escrevi livros sobre os países Balcãs. Ela estava me explicando como funciona a cultura do Kosovo e quanto o Kosovo é diferente da Macedônia e do sul da Sérvia e da Albânia. E aí ela falava que, tipo, o ex dela era um judeu de Israel que estava no Chipre. E antes de voltar para Bahia, Maranhão, que a terra era dela, ela tinha que buscar as coisas dela no Chipre, sendo que ela saiu de Barcelona e foi para a Estônia fazer um freela. E aí, cara, eu fiz uma retrospectiva das outras freelancers que eu conheci aí pela vida, tá? E aí, no freelancer, a gente inclui as freelancers, as putas assumidas, as putas de luxo e as putas digitais, que é tipo OnlyFans, vender pack de pé, vender vídeo metendo, vender vídeo de lingerie, tipo. E a conclusão que eu cheguei é que o nível... Porra, é até difícil falar isso sendo pai de menina, mas as mulheres mais inteligentes da minha geração e da próxima, que eu já tô velho, tenho 35 e eu não me atraio por mulheres da minha idade. Então, vamos lá, coloca aí. Entre 18 e 27 anos. Arredonda para 30. Cara, se ela é muito inteligente e ela é bonita, ela vira puta. Ou freelancer, ou acompanhante de luxo, ou vendedora de conteúdo. Mas se é inteligente e é bonita, vira puta. Se é inteligente e não é bonita, ela vai para o mercado de trabalho e ganha promoções e vira marmita de herdeiro, de Faria Limer. Se é inteligente e é bonita, vira puta. Se é inteligente e não é tão bonita, vira carreirista. De um nível aí mais alto no mercado de trabalho. Se não é inteligente e não é bonita, acaba trabalhando e volta aquele bagulho de mulher bonita não trabalha. Vou te dar uns exemplos. Cara, essa mina que a gente gravou a live, a gente teve que até tirar a live do ar, porque ela, depois que falou de pombagira, ela meio que se descontrolou, aí começou a falar um monte de merda, aí eu olhei pro Pedro assim, aí eu falei, ao vivo eu chamei o Uber dela, mandei ela embora. Educadamente, eu mandei ela embora educadamente. Eu acompanhei ela até o Uber e voltei pra live. Mas assim, o nível... O pessoal que acompanhou a live lembra.
Você pode até colocar aí nos comentários. O nível de inteligência da mina era, tipo, absurdo. Era nível Renato 38. Feminino, com 20 anos. O tanto de vivência que ela tinha e sagacidade, street smarts, era algo fora do comum. Aí eu fui lembrar outras mulheres extremamente inteligentes que eu conheci. Cara, Mykelly Mu, que hoje virou mãe e aparentemente se aposentou aí do OnlyFans, do Privacy. Mykelly era uma pessoa extremamente brilhante. Muito foda, Mykelly. E ela, cara, no fundo, ela ganhou dezenas de milhões, entre aspas, vendendo o corpo dela online. Ok? Outra pessoa que ganhou dezenas de milhões vendendo o corpo dela online e com uma inteligência nível Bill Gates é a senhora Mel Bertoja, que era minha cliente do Sub-19, aí depois ela subiu pro Sub-25, depois ela subiu pro Pro. Ela entrou lá como... Ela era programadora, tipo, não é garota de programa não, ela realmente escrevia código. Ela até programou uma fintech, uma empresa para processar pagamentos de OnlyFans, assim. E ela começou a vender pack, porque realmente dava dinheiro naquela época, ela viu a oportunidade. Aí chegou uma época que ela botava a cara, mas os vídeos metendo era uma pessoa com o corpo dela, não era ela. Então foi um negócio muito, tipo, esse nível de sagacidade para os negócios você não vê no mercado. Então eu falei da Mel, eu falei da Mykelly, eu falei dessa menina aí que apareceu na nossa live, que é freelancer. E o que as três tinham em comum é um nível extremamente alto de inteligência. E aí eu coloquei num grupo, que eu sou membro aí, da elite brasileira, um abraço aí pro EBM. E os caras lá, alguns deles são consumidores de serviços de mulheres da vida, eles concordaram, ok? Então, tipo, são caras que consomem serviços de 5, 10 mil reais por noite. E era meio que um consenso. Por quê? Porque para você sobreviver nesse meio não adianta ser bonita. Você tem que ter um nível de conversa com um cara de muita grana. E geralmente o cara que fez muita grana, ele tem muito intelecto. E o cara que fez muita grana e o que tem muito intelecto, ele não tem muita paciência pra gente burra. Então a puta burra, ela acaba não sobrevivendo nesse nível alto. Ela acaba tendo que ir rodar a bolsinha na esquina ou ir pra site ou puteiro. A puta que viaja, a puta que tipo tá no alto nível, ou a puta digital, elas têm que ter uma sagacidade. Ó, as duas primeiras. Elas têm que ter uma sagacidade para se adaptar aos tipos diferentes de clientes high level. Então ela tem que adaptar o nível de conversa dela, o conhecimento de mundo dela, àquele velho barrigudo que contratou ela. E a puta digital, ela chega a ser mais inteligente ainda, por quê? Porque, cara, olha, é um mercado extremamente competitivo. Muita gente que entra aí vendendo o corpo na internet não faz nem R$1.000. E é um risco gigantesco porque ela ganha pouco dinheiro e as fotos e vídeos dela estão na internet para sempre. E os amigos dela vão saber a saída. Tipo, é eterno, o print é eterno. Quem chega no top 1% do privacy do OnlyFans, além de ganhar milhões e milhões de dólares, tá? Tem que ter uma estratégia mercadológica extremamente, foda. E por que eu digo isso? Cara, a ideia de gravar esse vídeo de hoje veio de um seguidor perguntando se eu comeria a beisola do Privacy. Não comeria a beisola do Privacy, mas eu respondi. Eu contrataria ela como apresentadora de podcast, de programa na TV e os caralho a quatro, e como diretora de marketing de uma das minhas empresas. Por quê? Ela é extremamente inteligente. As ideias que ela tem para viralizar, para cadastrar mais gente, para vender mais packs, são muito fora do comum. E foi aí que eu cheguei a essa conclusão.
Cara, se é bonita e é muito inteligente, nos dias de hoje, a pessoa acaba vendendo o corpo, sim. Infelizmente, é o rumo que o mundo está levando. Hoje em dia tá difícil encontrar uma menina que não trabalhar no job. E mais além disso, eu escutei de uma menina que eu conheci no Raya, e eu suspeito que ela é puta. Não me pagou. Por quê? Não me cobrou. E aí eu entendi, quem viu a live entendeu como é que funciona a cabeça delas. Elas são freelancers. Os caras tops, elas não cobram. Entendeu? Porque para elas é muito bom o network, a troca de conhecimento e tal e coisa, a fama, sei lá. Mas os caras tops, elas não cobram. Então essa mina que eu conheci no Raya, e me envolvi com ela e tal, suspeito que também é. E ela me falou assim, cara, Ryan, hoje em dia é muito difícil não ser puta. Hoje em dia é muito difícil não ser puta. Ela tem, sei lá, 19, 20 anos e é uma deusa de muito gata. Aquilo me impactou para um caralho. E a conversa que eu tive com essa mina que veio fazer a live com a gente, e ela explicando como funciona o mercado das freelancers e recepcionistas de hotel em São Paulo, aquilo me deixou assim, caralho. Caralho. Tipo, E aí conectou com o que a mina falou. Cara, hoje em dia, se você é nota 7, se você é um pouquinho bonita, é muito difícil não ser puta, não cobrar pela sua companhia, não cobrar pra transar. É uma triste realidade do Brasil e é uma das razões pelas quais eu não quero criar minha filha no Brasil. Está acontecendo no Brasil, um pouco menos na Europa, nos Estados Unidos, mas acontece muito na Rússia também. Eu acredito que a raiz disso é falta de oportunidades na economia real para mulheres inteligentes. Porque essas mulheres, tipo a Mel, a Beisola, a Maikele e essa outra que, cara, acabaram caindo nesse mundo de vender o corpo / vender conteúdo porque não houve oportunidades para elas quando era jovem ou quando saíram da faculdade. Entendeu? E elas acabaram entendendo que, cara, se ela fizer isso com a estratégia X, ela vai ganhar muito dinheiro. E ganharam. Ganharam. Uma segunda derivada foi uma coisa que eu já contei aqui no canal antes, que é o seguinte. As leis misóginas e misândricas, de tipo assédio, qualquer coisa é assédio, fizeram com que empresários não contratassem mais mulheres jovens. Os grandes empresários que eu conheço, eles não contratam mais mulheres. E quando contratam, são mulheres velhas. Não férteis, tipo, acima de 35, 40 anos. Cujo o risco é muito menor. O risco o problema principal é o seguinte. Você contrata ela e ela não entrega o que você pediu. E você vai lá e demite ela. Você demitindo ela, ela fica com raiva e diz que foi assediada. Diz que, tomou assédio moral, assédio sexual, alguma coisa, e coloca um processo contra você e contra a sua empresa. Então, para você não correr esse risco de demitir alguém por performance e acabar tomando uma alegação falsa, que, cara, na justiça vai demorar muito tempo para você provar que é inocente, é melhor nem contratar. Então, essa onda acaba gerando essa outra onda. É impressionante como as mulheres mais inteligentes que eu conheço, elas fazem algum tipo de venda de corpo, vender a sexualidade. Coloca mais uma aí que é extremamente inteligente, Ana Otani. E a Ana Otani vendia só vídeo sensual. Esses dias aí caiu um vídeo da Ana Otani metendo com o máximo e é um dos melhores pornôs que eu já vi na minha vida. E a Ana Otani, eu conheci ela pessoalmente, a Ana Otani é extremamente inteligente. É uma pessoa extremamente brilhante. Então coloca aí, ó, Beisola, Mel Bertoja, Maikele Mu, essa mina aí que veio aí na live, que tinha muito conhecimento. O que elas têm em comum? Elas têm inteligência e souberam, e têm beleza. E souberam usar um com o outro.
A mais inteligente de todas é a Beisola Martina, que não tem tanta beleza, só que a inteligência dela é tão alta, que, tipo, ela conseguiu... mas é isso, rapaziada. Quero saber o que vocês acharam aí dessa minha tese de que, cara, se uma mulher é bonita e inteligente, ela acaba indo pro job. Se ela é bonita... Quer dizer, se ela não é bonita e é inteligente, ela acaba indo para trabalhar em empresas. E se não é bonita e nem inteligente, ela acaba ganhando ali menos de 10 mil reais e ficando naquele meio ali, tipo, mulher bonita não trabalha. Bom, rapaziada, eu vou ficar por aqui. Coloca a tua opinião nos comentários, tamo junto. E é só o começo, direto aqui de Barcelona, na Espanha. O Hotel W. Se inscreve nesse canal aí, valeu.